Fala, moçada! E aí, tudo certo? Tudo em ordem? Bom, vamos tocar o barco aqui na nossa aula sobre os Lusíadas, tá certo? Na última aula eu encerrei dizendo a vocês que a narração do poema ela é feita pelo Vasco da Gama quando os portugueses eles chegam a um reino chamado Melinde e ali o Vasco da Gama, resumindo, vai contar as façanhas portuguesas, a história gloriosa de Portugal para o rei de Melinde. Tudo bem? E aí há 3 episódios notáveis que são cobrados nos vestibulares. Ele conta, Vasco da Gama, várias coisas sobre a vida portuguesa, tudo bem? Não são só 3 episódios. No entanto, 3 são cobrados no vestibular, que é o episódio da Inês de Castro, o episódio do Velho do Restelo e o episódio do Gigante Adamastor. Então, o que eu vou fazer com você nesta aula é discutir cada um desses episódios e depois discutir o epílogo e encerrar o assunto Os Lusíadas. Tudo bem? Gostaria de começar discutindo com vocês o episódio do Velho do Restelo, que tem uma importância muito crucial no sentido da discussão dos rumos econômico-ideológicos de Portugal. Tudo bem? Que vai atravessar aí todo o pensamento português até hoje, eu diria. Tá certo? Bom, então a história é a seguinte. Quando os portugueses estão prestes a desembarcar do Porto de Lisboa, então você imagina as mães chorando porque os filhos vão partir e possivelmente não vão voltar. Vamos lembrar o que eu já disse, que acreditava-se que a Terra era plana e eles vão descobrir um novo território, uma nova rota comercial para o Oriente, portanto eles podem cair no abismo do nada, chegar no fim do mundo. Então mães chorando pela partida dos filhos, filhos chorando pela partida dos pais, esposas chorando pela partida dos maridos, etc. Uma comoção desgraçada. Bom, nesse momento, o Vasco da Gama, que é o líder, exercendo a sua liderança, para dar o exemplo, ele é o primeiro a entrar no navio e se posiciona de frente para o continente, de costa para o mar, como se estivesse protegendo o mar. Bom, depois a gente vai ver a simbologia disso, né? Neste momento de grande comoção, um velho, um idoso, sobe numa banquetinha e passa a proferir um discurso. E esse discurso expressa uma visão antagônica às grandes navegações. Ele se opõe, portanto, a essa aventura marítima. E o discurso do velho é que estão abandonando Portugal às moscas. Portugal vai ficar à míngua. Os homens fortes, sadios, produtivos, estão se engajando nas grandes navegações. E quem vai produzir o alimento em Portugal? E se os inimigos, os espanhóis invadindo Portugal, quem vai proteger Portugal? Portugal está ficando abandonado dos homens sadios. Quem permanece em Portugal são as mulheres, são os idosos, são as crianças. E segundo o Velho do Restelo, seria um perigo. É uma loucura essa empreitada marítima. Essa sede, essa fome de cobiça, essa necessidade de dominar o mundo, segundo o Velho do Restelo, trará desgraça a Portugal. Bom, o Vasco da Gama, assim como o resto dos navegadores, ignoram sumariamente o Velho do Restelo. E o Vasco da Gama, inclusive, vai dizer ao rei de Melinde que o motivo pelo qual o Velho do Restelo estava tão incomodado com as grandes navegações é o fato de que ele não havia sido convidado a participar delas, pelo fato de ser um idoso imprestável. Portanto, o Vasco da Gama reduz de forma simplista o motivo do Velho do Restelo a uma razão ligada à vaidade,
Então, o velho não foi convidado à festa, vamos dizer assim, por isso que ele critica. O Vasco da Gama, então, está sendo arrogante. Ele não está parando para refletir sobre uma opinião contrária à opinião dele. Tudo bem? E aí, guarda esse episódio, porque além de se tratar de uma visão sobre a economia e a ideologia portuguesa, esta história será retomada ao final do poema, tudo bem? Bom, então é um episódio que simboliza aqui as perspectivas ideológicas para Portugal. É um episódio que antepõe dois projetos de nação: tradição versus modernidade. Tudo bem? Qual que é a tradição ideológico-econômica portuguesa? A economia rural, economia agrária. Tá certo? Por isso que o Velho do Restelo, ele defende o isolamento de Portugal. Ele defende a tese de que os portugueses têm que olhar para dentro do país e não para fora do país, para os mares. O que é o moderno? O moderno é o mercantilismo, garantido pelas grandes navegações. Então é um debate em Portugal, é uma discussão em Portugal isso daqui. O que nós portugueses devemos seguir do ponto de vista ideológico e econômico? Devemos nos manter na tradição agrária rural ou devemos nos inserir na modernidade e no mercantilismo? Tudo bem? O Vasco da Gama representa a modernidade. O Velho do Restelo representa a tradição. A perspectiva que se impôs em Portugal foi a perspectiva do mercantilismo. E o resultado disso, como já discutido previamente, quando eu falei do rei Dom Sebastião, foi a União Ibérica. Resultado de todo esse processo, 1580 a 1640. Ou seja, no limite, a tese, a profecia do Velho do Restelo de que as grandes navegações trariam desgraça para Portugal se efetiva. Tá certo? Porque o resultado de todo esse processo de tentar dominar o mundo, essa soberba portuguesa, essa ganância, vai dar no domínio espanhol. Tudo bem? Bom, então esse é o episódio do Velho do Restelo. O segundo episódio notável que eu gostaria de discutir com vocês é o episódio da Inês de Castro, aquela que se tornou rainha depois de morta. Bom, lembrando a vocês que o Camões ele vai ter como base para a composição desse episódio uma crônica, um relato historiográfico do Fernão Lopes, que é a crônica de Dom Pedro I de Portugal, tudo bem? Não do Brasil. Tá? Então ele pega essa crônica do Fernão Lopes, a partir dessa crônica ele refaz o episódio, recria o episódio literariamente. Bom, então, a história se passa em meados do século XIV, tudo bem? A essa altura, o rei de Portugal é o Dom Afonso IV, tudo bem? E ele tem um filho que é o príncipe de Portugal, que é Dom Pedro. Dom Pedro é casado com uma senhora chamada Dona Constanza, que tem uma dama de companhia
chamada Inês de Castro. Uma espécie de serviçal da dona Constança. Bom, embora Inês de Castro fosse uma dama de companhia, ela não tinha origem plebeia. Ela era nobre. Inclusive, ela provinha da nobreza espanhola. Certo? Muito bem. Bom, acontece que Dom Pedro se apaixona pela Inês de Castro e passa a ter uma relação adulterina com ela. Os conselheiros do rei Dom Afonso, que faziam parte da nobreza, aconselham o Dom Afonso a barrar esse relacionamento adulterino. Por qual motivo? Por uma questão moral, porque o adultério é uma coisa imoral, proibida pela Igreja Católica? Não. Essas questões morais, no fundo do fundo, não tem tanta relevância assim na articulação política, tá certo? Bom, eles aconselham o rei a barrar esse relacionamento do seu filho com a Inês de Castro pelo fato exatamente de que a Inês de Castro ela provém da aristocracia da nobreza espanhola. Isso poderia ser uma ameaça a Portugal, porque vamos imaginar, Dom Pedro se relaciona com a Inês. Aí, a Inês de Castro tem um filho de Dom Pedro. Um bastardo, portanto, de Dom Pedro. E aí, Dom Pedro vira rei, depois Dom Pedro morre. E Dom Pedro tem filhos com a dona Constança e tem filhos com a Inês de Castro. Esse filho ou esses filhos, no plural da Inês de Castro, podem pleitear o trono. E se eles dominarem o trono português, serão espanhóis. Será um rei com sangue espanhol no poder de Portugal. Então esse é o medo dos conselheiros do rei. No futuro, a existência de um rei espanhol, com sangue espanhol. E Dom Afonso acata os conselhos dos seus conselheiros, chama Dom Pedro para uma conversa. Mas, meu filho, eu te proíbo a manter uma relação com essa dama de companhia da sua esposa. Não quero mais. Te proíbo. Bom, nessa época o filho tinha que acatar, sobretudo sendo um príncipe, sobretudo o pai sendo um rei, tem que acatar a ordem do pai. Não tem como questionar, tá certo? Dom Pedro diz amém para o pai, fala, tudo bem, pai, eu vou, como o senhor está me pedindo, eu vou romper relações com a Inês. Bom, só que ele está profundamente apaixonado pela Inês de Castro, e a Inês de Castro por ele. E eles passam a manter uma relação, continuam mantendo uma relação, só que agora de forma mais precavida. Eles escondem mais, a relação tem mais cuidado no esconder da relação. Muito bem. Só que um rei não é bobo, o rei tem informante para tudo quanto é lado. E Dom Afonso IV descobre que ele mantém ainda relações com a Inês de Castro. O rei, ele não fala duas vezes, não fala uma. Se não foi pelo bem, pelo mal. Se não foi pelo amor, vai pela dor. Beleza. Chama o filho e recomenda ao filho, pede ao filho, que vá participar de uma caçada. Inclusive a caça é o principal esporte da nobreza. Muito bem. E Dom Pedro vai nessa caçada, junto com nobres, próximos do rei, inclusive. Desculpem aí a garganta, tá? E essas caçadas, elas demoravam dias. E nessa ausência de Dom Pedro, Dom Afonso IV manda prender Inês de Castro e manda matá-la. Assassina a Inês de Castro. Inclusive é um episódio muito bonito,
tá certo? Aqui, esta cena representa o que eu vou falar agora para você. Muito bonito o episódio, porque a Inês, aqui é o episódio que antecede a morte dela, ela tem filhos bastardos já com Dom Pedro, e ela pede pelo amor de Deus, não por ela e pelos filhos. Que até ela diz, até um animal selvagem, até uma onça, se compadeceria da situação de uma mãe cujos filhos dependem dela. E o rei, Dom Afonso IV aqui, no auge da sua frieza, manda os seus homens a matá-la. Eles a matam e a enterram. Dom Pedro volta da caçada, com muita saudade da amante, vai procurá-la e descobre que ela havia sido assassinada. Fica possesso, mas não pode se indispor contra o pai. O pai é o rei. Inclusive, se o filho desrespeitasse o pai, no limite o pai, inclusive, matava o filho. Porque o que mais importa não é o indivíduo, e sim a tradição familiar. E se o indivíduo está colocando a tradição familiar em risco, ele tem que ser eliminado. Esse é o pensamento inobre, aristocrata. Muito bem. Então Dom Pedro tem que engolir esse sapo, mas faz uma promessa. O dia que se tornar rei, vingará a morte da Inês de Castro. Punirá os homens envolvidos na morte da mulher amada. Dito e feito. Passado algum tempo, Dom Afonso IV morre. Dom Pedro se torna rei de Portugal e vai punir o exército português, os altos membros do exército português. É óbvio que os conselheiros do antigo rei Dom Afonso, membros da cúpula do exército, já sabendo da raiva, do ódio de Dom Pedro, quando este assume o reinado, fogem para a Espanha, de modo que Dom Pedro não consegue vingar de fato totalmente a morte da Inês de Castro. Ele até tenta acordo com os espanhóis e tal, mas não dá muito certo. Mas ele consegue punir alguns, tudo bem? E manda matar alguns desses homens envolvidos com a morte da Inês de Castro. Na sequência, ele exuma, faz uma exumação do cadáver, ou seja, desenterra a Inês, faz uma cerimônia na qual ela é coroada Rainha de Portugal. Inclusive, nessa cerimônia, isso é normal nas cerimônias de coroação de rei e rainha, e aqui, já que ele está coroando, não seria diferente. A rainha fica sentada e os súditos ali presentes, que é a alta nobreza, tem que fazer fila e vir beijar a mão da rainha, que está morta, inclusive. E faz o bispo de Portugal coroá-la como rainha, tá certo? Na sequência, manda construir um túmulo belíssimo para ela, aqui na imagem número 2, que é Alcobaça. É um monumento português. É um monumento. Faz parte da rota cultural para quem visita Portugal, em Alcobaça. Faz o túmulo dela, a enterra, manda construir um túmulo para ele, aqui, de frente para o túmulo da Inês de Castro. Belíssima essa história. E por quê? Para que no dia da arrebatação, quando Jesus voltasse e julgasse os ímpios dos não ímpios, ele levantasse o corpo e alma e encontrasse com a Inês de Castro, para que eles não se perdessem e ascendessem, fossem juntos ao céu, viverem a glória de um amor ao lado de Deus. Esta é a história da Inês de Castro. Portanto, meus amigos, minhas amigas, trata-se de um episódio lírico, porque é uma história de amor, com sentimentos, com predomínio de emoção. Isso
não é próprio de uma epopeia. Epopeia, gênero épico, é aventura, é guerra, são grandes feitos. Isso é uma inovação camoniana. A introdução de um episódio lírico numa obra épica. Repito, isso é uma inovação, não tem nas epopeias clássicas. Tudo bem? E o terceiro episódio que nós vamos discutir dos Lusíadas, que é o ponto alto da obra, inclusive, é o episódio do gigante Adamastor. O episódio se dá quando os portugueses chegam no Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, que é um lugar muito agitado, muito perigoso. Vários navegadores haviam perdido a vida naquele lugar. Bom, fazia 3 dias que os portugueses haviam escapado da artimanha mais perigosa do Baco. Quando o Baco se metamorfoseia, se fantasia, enfim, de um rei cristão. Quando os portugueses param numa localidade ali já no sul do continente africano, os portugueses achando que é um lugar cristão, reino cristão, já falei sobre isso, por isso estou sendo breve. Os portugueses descem e é uma enrascada porque é na verdade, um reino de muçulmanos, anticristãos, radicalmente anticristãos, quase que os portugueses são dizimados ali e a empreitada marítima termina ali. Bom, então os portugueses depois passam por isso, tranquilos e tal. Quando estão chegando ali no Cabo das Tormentas, está começando a noite e de repente o céu é dominado por uma nuvem gigantesca. Uma nuvem que bota medo no coração dos navegadores, que acham que é apenas uma tormenta, uma tempestade que se anuncia. E a tempestade, por si só, já põe medo nos navegadores, até porque é um lugar muito perigoso, que é o Cabo das Tormentas. Vasco da Gama, que é inteligente, astuto, experiente, ele percebe que é mais do que uma tormenta. É uma coisa que transcende a materialidade. E diante disso, ele fala com as nuvens, ele dirige palavras às nuvens. Ó potestade divina, que ameaça trazes no seu pojo. E nesse momento, a nuvem toma a forma de um gigante, tá aqui, ó, que é o gigante Adamastor, tá certo? E eles começam a conversar. E o gigante Adamastor, muito mal-humorado, depois nós vamos ver por que um sujeito amargurado, ele vai dizer a Vasco da Gama que vai afundar as suas embarcações. Ó, gente ousada, mais do que todas eu já vi. Como ousas quebrar o meu silêncio e a minha paz? Ou seja, o gigante Adamastor entende essa chegada do Vasco da Gama e seus comandados como um traje e promete a destruição de todos. E o Vasco da Gama está ali muito preocupado com a situação, percebendo que por meio da força não conseguirá destruir o gigante Adamastor, pede para que o gigante Adamastor conte a sua história. E aí o gigante Adamastor vai contar a história que dá razão a todo o seu mau humor, a todo o seu amargor. Em tempos pretéritos, quando os gigantes disputavam o controle do mundo com os deuses, o gigante Adamastor se apaixona por uma musa chamada Tétis, uma entidade de rara e suprema beleza. No entanto, há uma incompatibilidade gritante entre o gigante e a Tétis. A Tétis é linda, é a perfeição estética. O gigante é horrível.
Inclusive, o Vasco da Gama vai descrevê-lo para o rei de Melinde. Ele tem os olhos encovados, a barba e o cabelo sujos de terra, os dentes amarelados e a boca muito negra, muito profunda, né? Portanto, é uma figura horripilante. É um monstro, tá certo? E ele se apaixona perdidamente pela Tétis. E a Tétis, ela é perversa. Porque ela, embora não queira nada com o gigante Adamastor, ela lhe dá esperança. Sabe? Aquele tipo de pessoa que não quer mais para ficar alimentando um ego, ficar alimentando uma autoestima alta, busca de uma autoestima elevada, fica alimentando esperança só para ser cortejado, é a Tétis. Muito bem. E aí os irmãos dos gigantes vêm a ele e conclamam que ele siga com eles, irmãos, para participarem de uma batalha contra os deuses, pelo controle do mundo. E o gigante diz que não vai, porque em primeiro lugar, o amor. E ele está apaixonado, a guerra dele é outra, é a guerra da conquista. Os irmãos ficam putos, obviamente, vão e perdem. Os gigantes são destruídos pelos deuses. Os deuses mandam uma punição para o gigante Adamastor, por ousar tentar conquistar uma musa. O gigante Adamastor, ele um dia, absolutamente enlouquecido pela paixão, ele se transforma num rochedo de pedra para que a Tétis viesse deitar em cima desse rochedo, um rochedo muito convidativo, né? Para que ela se deitasse para tomar o banho de sol. E ela deita, percebe logo que é o gigante, é uma coisa esquisita ali, levanta e tal, não sei o quê. E a punição se dá em razão disso. Relacionada a essa tentativa desesperada, ligada à conquista ou à busca de conquista de Tétis. A punição é a seguinte: você não queria ser pedra? Você vai ser pedra pro resto da eternidade. E o gigante Adamastor, ele é transformado num rochedo de pedra pro resto da eternidade. E a Tétis, perversamente, ficava passando para um lado e para o outro, se exibindo para o gigante Adamastor. Tá certo? Bom, e aí, após isso, o gigante Adamastor contar essa história e tal, o gigante Adamastor faz uma concessão. Diz que deixará Vasco da Gama passar com a sua esquadra, mas serão os últimos navegadores a passarem por ali. Porque todos os outros que ousarem passar por aquele território, ele vai afundar. Inclusive, né, vamos lembrar que o Vasco da Gama, ele passa por ali em 1498. E ele está contando para o rei de Melinde isso em 1498. O gigante Adamastor prognostica, ele prevê a chegada ali em 1500 do Pedro Álvares Cabral e diz que chegará um navegador português que tentará passar pelo Cabo da Boa Esperança, mas ele mandará um vento que vai inverter a rota e vai fazer com que esse navegador chegue num lugar oposto ao lugar que ele pretende chegar. Portanto, ele prognostica a descoberta de um novo território que depois será chamado de Brasil. Tudo bem? Bom, e assim Vasco da Gama, aliviado junto com seus comandados, passam e o dia vai nascendo. E quando o dia nasce, o Vasco da Gama percebe que não tinha gigante Adamastor coisa nenhuma, que tudo aquilo fora fruto da sua imaginação, comandada, influenciada pelo pavor, pelo medo. Então, o medo produz monstros. Monstros psicológicos.
e que não tinha gigante coisa nenhuma. Portanto, ele destrói a mitologia. Ele descreda a mitologia. Tá certo? E por que não tem nada? Porque aquela nuvem que eles haviam haviam visto, que metia medo em todo mundo, na verdade, era um promontório. O que é um promontório? Um morro, um monte feito de pedra. Que tem lá, inclusive até hoje, né? No sul do continente africano, na África do Sul. Tá bom? Então, esse morro, esse monte de pedra, fazia uma sombra no cair da tarde. E aí, alimentando a imaginação e tal, por conta do medo, ele vai criar o gigante Adamastor e todo esse temor, essa angústia do medo da destruição, vai varar a madrugada. E só quando amanhece o dia que ele pode ver a coisa com clareza. Tá certo? Bom, o episódio do gigante Adamastor, ele tem 3 perspectivas de interpretação, né? Primeiro, é um episódio que remete à mitologia. Tudo bem? Falando de deuses, de gigantes, de tetes, etc. Portanto, uma coisa que remete à antiguidade clássica, que é próprio de uma epopeia. 2. É uma história de amor, portanto, é um episódio lírico, novamente, tal qual o episódio da Inês de Castro, de um amor impossível, de uma frustração amorosa, de uma desgraça amorosa, tá certo? De um gigante, de uma figura horrorosa, de um monstro e uma ninfa, não é? Isso acaba sendo um grande ensinamento sobre o amor. Eu adoro esse episódio, porque às vezes nós nos comportamos como o gigante Adamastor e queremos conquistar Tétis. Às vezes nós almejamos conquistar um amor impossível. Às vezes, a pessoa que a gente almeja, que a gente busca conquistar, que a gente quer, é muita areia para o nosso caminhão. E jamais será conquistado. E bater na tecla da conquista, achar que pode essa pessoa ser conquistada, é um erro que nos faz sofrer, nos traz sofrimento, nos traz punição, assim como o gigante Adamastor foi punido. Nos petrifica na vida. No entanto, às vezes a coisa se inverte. Às vezes nós somos Tétis. E a outra pessoa é o gigante Adamastor. Ou seja, desculpa, mas jamais a pessoa vai me conquistar. Aí eu sou muito areia pro caminhãozinho daquela pessoa. E assim é o amor. Tá certo? É um episódio muito bonito, que inclusive traz um ensinamento sobre o amor. E terceira perspectiva de análise, é um episódio simbólico. O que simboliza? Os perigos enfrentados pelos portugueses no mar. Até monstros psicológicos eles tiveram que enfrentar para que o mar fosse deles, para que eles conseguissem conquistar uma nova rota comercial para o Oriente, para que eles conquistassem expansão marítima. Um episódio exemplar, ponto alto da literatura em língua portuguesa. Beleza? Quando os portugueses estão voltando da Índia, então imagina aqui, ó,
Mapa da Europa, fazer bem no cantinho aqui. Itália, Grécia, África, Oriente. Bom, então os portugueses fazem esse trajeto, papapá, tititi. Chegaram, vão ter que voltar, tudo bem? Eles estão voltando, tranquilos, achando que agora a vitória é certa, porque eles já conhecem a rota, já conhecem o caminho. Tal. Vem uma tempestade, um vento muito grande, joga eles para cá, para o sentido contrário. É aí que eles vão passar da Taprobana, do atual Sri Lanka. No entanto, agora, essa tempestade é positiva e foi enviada pela protetora dos portugueses, que é a deusa Vênus. E aí que eles vão chegar numa ilha e vai se desenvolver um episódio, que é o episódio da Ilha dos Amores. É um episódio de recompensa às façanhas portuguesas. Bom, os portugueses descem e encontram várias musas peladas, aquelas entidades de rara suprema beleza, peladas e tal, um banquete, comida de tudo quanto é lugar do mundo, bebida, vinho, lugar paradisíaco e tal. Um episódio bastante erótico dos Lusíadas, diga-se de passagem, né? E as musas, elas começam a brincar com os portugueses de pega-pega, né? E toda a brincadeira do pega-pega tem um fundo de malícia, tá? Que não preciso de eu dizer aqui, não é momento também, não quero falar sobre isso, tá? Mas tem um fundinho de malícia. E elas vão convidando os portugueses a irem atrás delas e tal. E os portugueses vão e tal. E aí é um episódio absolutamente erótico, porque você já pode imaginar o que acontece, tá? Bom, o Vasco da Gama vai ser recebido pela rainha, vamos dizer assim, a líder de todas essas musas, que é a Tétis. Tá bom? Aqui está uma representação da Tétis. Por que ela está com uma criança aqui segurando pelo calcanhar? Esse daqui é o Aquiles, que é filho dela. Então conta a mitologia que ela banha ele, Aquiles, no rio da imortalidade. Mas como ela pega aqui pelo calcanhar, ela esquece de banhar o calcanhar e aqui é o ponto fraco do Aquiles. Inclusive é por aqui que ele vai morrer na guerra de Troia. Bom, isso é um outro assunto. E a Tétis, e essa é a recompensa maior, leva o Vasco da Gama no alto de um morro, alto de monte, alto de morro, na tradição ocidental judaico-cristã, é sempre lugar de revelação, lugar de epifania, e dá a ele o direito de contemplar a máquina do mundo, o funcionamento do universo. Logo, por extensão, dá a ele o direito de contemplar o sentido da vida. Tudo bem? Bom, então nessa concepção ptolomaica, o universo é composto da seguinte maneira: a Terra no centro do universo, e aí os planetas circulando em torno da Terra, tá? E depois de tudo isso chega o céu e Deus. Beleza? Bom, o movimento dos planetas rodando em torno da Terra gera uma música extremamente agradável, como se fosse assim: Dó, Mi, Sol e tal. Essa melodia. E a junção de todas as melodias vai resultar numa harmonia, numa música absolutamente perfeita, que é a música ouvida pelos deuses, que o Vasco da Gama agora pode contemplar. É o único ser humano que conseguiu contemplar essa música produzida pela rotação dos planetas em torno da Terra, tá certo? E, além disso, de escutar esse som absolutamente harmônico, o Vasco da Gama descobre qual é o sentido da vida humana, para que o ser humano foi criado, tá certo? Homenagem maior do que essa é impossível.
e foi dada a um português. Um homem português, o único ser humano que conseguiu descobrir qual é o sentido da vida. Tudo bem? Cuidado, porque depois o nosso maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, num livro que faz parte da lista da FUVEST 2020, vai compor um poema que é o maior poema da literatura brasileira, que é A Máquina do Mundo, que estabelece um diálogo irônico com isso daqui. Tá certo? Muito bem, mas isso é um outro assunto. Concluindo os Lusíadas, então vamos ao epílogo. E para discutir o epílogo, a conclusão do poema, nós vamos fazer esta questão. Então a FUVEST, isso aqui é FUVEST, segunda fase, 2013. Isso daqui não é prova de literatura, não é prova de português. Só que aí caiu na prova de história. Tá certo? O examinador dá ao candidato uma estrofe, que é a antepenúltima estrofe dos Lusíadas, e a partir dessa estrofe faz duas perguntas. Então eu vou declamar a estrofe, analisá-la e a gente vai para as duas perguntas. Bom, adoro essa estrofe, inclusive. Não mais, musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho, não no dá a pátria não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Bom, analisemos. Não mais, musa, não mais. Não venha mais me inspirar. Não quero mais fazer poesia. E a metáfora disso está aqui, ó, que a lira, instrumento musical relacionado com a poesia, tem o destemperada, desafinada e a voz rouca. Ele faz referência a dois elementos importantíssimos da poesia, a voz e a lira. E não do canto, não é por causa da poesia, não é que eu acho que a poesia já não sirva para nada. Mas eu quero parar, estou aposentando a lira, porque estou percebendo que tenho cantado para gente surda e endurecida, para gente sem sensibilidade, para gente que não quer me ouvir. O que mais inspira o poeta, a pátria não me dá. E o que mais inspira? A atenção do público. A atenção que o público não está me dando. E por que o público português, o povo português não está mais preocupado com valores do espírito, com sensibilidade, com literatura, com arte? Porque está metido na cobiça, na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza, que é o capitalismo mercantil. O mercantilismo tornou o povo português demasiadamente materialista. Tudo bem? Então já que é assim, se ninguém quer me ouvir, eu me calo. Portanto, ele termina os Lusíadas com um tom melancólico. Criticando a opção portuguesa pelas grandes navegações, constatando que as grandes navegações do mercantilismo tornou o povo português materialista, portanto piorou o povo português. Logo, as grandes navegações foram uma desgraça para Portugal. Tá certo? Ele exalta as grandes navegações o tempo inteiro. No final, ele as critica, estabelecendo aqui uma contradição, uma ambiguidade. Tá certo? E é por esse motivo que os Lusíadas não são, propriamente dito, uma obra do classicismo. Na verdade, é uma obra na transição entre o classicismo e a próxima escola literária, que é o barroco. Transição essa que dá-se o nome de maneirismo. Tudo bem?
Bom, cite uma característica típica e uma característica não típica da poesia épica presente na estrofe. Uma característica típica é o diálogo com as musas. As musas como interlocutoras, a compreensão de que as musas inspiram o poeta. Uma característica atípica da epopeia é a melancolia, a tristeza, a disforia. Tá certo? Que não é próprio de uma epopeia. A epopeia ela termina apoteose. Aqui ela termina, pelo contrário, para baixo. Deprê, melancolia. Tá bom? Bom, relaciona o conteúdo dessa estrofe com o momento vivido pelos portugueses por volta de 1582, ano da publicação dos Lusíadas. Década de 70 marca a decadência, o auge da decadência econômico-política portuguesa, cujo colapso de Portugal se dá efetivamente em 1580, com a já discutida previamente União Ibérica, período de 60 anos, que vai de 1580 a 1640, em que os portugueses caem sob o jugo, sob o domínio dos espanhóis, os seus principais inimigos. Tá certo, meus amores? Terminamos com isso os Lusíadas, para máxima em língua portuguesa. É nossa obrigação dominar isso daqui, tá? Então, um fraterno abraço, um beijo carinhoso, bons estudos, se cuidem.